A paz do Senhor, queridos, graça e paz da parte de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para comentar a palavra de Deus. Nós temos um vídeo aqui anterior a este, falando sobre Mateus capítulo 1. Hoje vamos falar sobre o capítulo número 2. Se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante para que nós possamos crescer juntos na palavra do Senhor. Bom, Mateus capítulo 2 é bem interessante porque vai falar do nascimento de Jesus, vai falar da fuga para o Egito, do seu retorno para Nazaré. E nós vamos aprender da palavra de Deus, o quão importante é observarmos esta palavra. Vamos lá? Se você tiver com a sua Bíblia, nos acompanhe. Está em Mateus capítulo de número 2, nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, a Bíblia vai dizer, no tempo do rei Herodes, grava este nome, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E aqui eu quero chamar a atenção, quando a Bíblia fala magos, quando a Bíblia fala rei magos, algumas traduções, está falando de sábios, Esses homens eram sábios, estudiosos da palavra de Deus, por isso que eles sabiam que o Senhor daria um sinal, uma estrela, um sinal no céu. Alguns dizem que eles eram astrólogos, mas enfim, eles eram homens sábios e sabiam que o Senhor enviaria o libertador, o salvador ao mundo. Então, quando fala aqui no texto, nós vamos ver que é magos, mas está falando de homens sábios. E o texto vai dizer, no versículo 2, dizendo, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles vieram adorar a Jesus Cristo. Isso vai perturbar, o texto aqui vai dizer que vai perturbar Herodes, porque Herodes era aquele rei mau, aquele rei ruim, e ele não queria perder o seu trono, mas Jesus ele veio para pregar o trono, o reino celestial, não o reino terreno. Mas na época ele ficou muito preocupado. E o texto vai começar a dizer, no versículo 3 e 4 em diante, vai dizer, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Ficaram perturbados. Por quê? Diz o texto, versículo 4. E congregaram todos os príncipes dos sacerdotes. Olha, os sacerdotes, os escribas, os sacerdotes eram aqueles que eram os principais da religião, da época dos judeus, e os escribas são aqueles que escreviam. A palavra escriba significa escrivão. Então, se reuniram todos eles para que fazer um conselho, porque estava nascendo um rei. E eles estavam com medo de perder o trono, perder a religião. Jesus, ao chegar à terra, o que mais ele combateu foi a falta de religião, a falta de amor e a falsa religião que havia na época. Então nós vamos ver no versículo de número 4 dizendo, e congregaram todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas, e o povo perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5, e eles lhe disseram, em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Qual foi o profeta? O profeta menor, conhecido pela teologia, que diz que é Miqueias. Miqueias era um dos profetas menores, entre muitos, que a Bíblia vai dizer. E no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer o que está no versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel, ou o povo de Israel. Então aqui o texto já está dizendo qual é a missão de Jesus vir à terra, de Jesus estar à terra. Versículo de número 7 vai dizer, Herodes, então Herodes, chamando secretamente os magos ou os sábios, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecer. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai conosco, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando a este lugar, sobre o lugar onde estava o menino, ela se deteve. E vendo eles a estrela, se alegraram muito, com muita grande alegria. Ou seja, era o sinal de Deus. Herodes queria saber para matar o menino, porque ele tinha medo de perder o trono, mas Deus não vai o permitir. Quando os reis chegam, a estrela, o sinal de Deus, ela para ali, para que
para que eles vejam o menino, e no versículo 11 vai começar a dizer: e entrando na casa, acharam-se o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram. Isso aqui é muito importante. Lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. Claro que não há tempo aqui para explicar todas essas, o significado de cada presente, mas o importante é que sempre que vamos encontrar Jesus, precisamos ofertar algo ao Senhor. Eu não falo aqui de dinheiro, não falo aqui de, coisas materiais, não. Ofertar, um louvor abençoado, uma palavra abençoada, sempre adorar o Senhor. Aí no versículo de número 12 vai dizer: e sendo avisado divinamente por revelação pelos sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, nós falamos aqui no vídeo anterior sobre o que Deus fala em sonhos, como falou com José, e aqui também no capítulo de número 2 vai falar novamente com José, para ele ir para o Egito, e para que ele, no tempo dele voltar também. Deus sempre fala por sonhos, a palavra do Senhor nos dá base para isso. E aqui mais uma vez nós vamos ver, no versículo 13, dizendo: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O interessante é que quando aconteceu um episódio semelhante lá em Êxodo, quando o faraó fica sabendo que o povo hebreu estava crescendo muito, ele vai dar uma ordem às parteiras, dizendo: todos os filhos dos hebreus que nascer homem, macho, vocês matam, porque esse povo está crescendo muito. E Deus vai levantar Moisés como libertador, como levantou a Jesus Cristo. Isso vai acontecer também aqui no capítulo 2, de Mateus. Então a Bíblia vai dizer aqui no versículo 14: levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Interessante que em Êxodo o Egito estava matando as crianças. Agora, em Israel, estava matando as crianças. Eles precisaram fugir para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Aonde está escrito isso? Oséias capítulo 11, versículo 1. Vai falar sobre, que o Senhor chama o seu filho para que saia do Egito. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos ou pelos sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, a idade de todos os anos para baixo, segundo o tempo que a diligentemente inquirido pelos magos, ou quando eles viram, as estrelas. Então, algo terrível aconteceu naquela época, onde o próprio Jeremias vai dizer também, aqui no versículo 17 diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, está no versículo 18: em Ramá ouviu uma voz e uma lamentação, um choro grande, pranto, Raquel chorando e seus filhos não querendo ser consolada, porque já não existia. Esse é o texto que está escrito em Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 15. Então houve naquele tempo, uma mortandade muito terrível de crianças, e nós aí estamos atravessando esse Covid, esse período tão ruim, e naquela época aconteceu algo muito ruim também, e Deus, ele guardou a Jesus Cristo, o Messias. E diz a palavra do Senhor, versículo 19: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos, mais uma vez, para José no Egito. Não José do Egito, mas José, pai de Jesus Cristo, para que voltasse para Nazaré, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Então Herodes morreu, então ele poderia voltar. Então ele levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
E ouvindo que Aquelau, quem é Aquelau? Filho de Herodes, né? A palavra vai dizer, reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai. Receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para a região da Galiléia. Glória a Deus, né? Sempre falando aqui de sonhos, que Deus revelando, Deus mostrando em sonhos. Então é muito interessante a gente entender que Deus ele fala, né? Por sonhos, por revelação. Aí diz a palavra do Senhor, então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que se chama, pelos profetas, né, que se chamará Nazareno. Então, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, né, como Natanael, vai vir alguma coisa boa de lá, como está em Juízes 3, capítulo número 5, né, que ele habitou no meio dos amorreus, dos heteus, né, daquele povo, né, que era um povo incrédulo. Então, Jesus Cristo, ele nasceu e ele veio de Nazaré. Por isso é o nosso Jesus Cristo Nazareno, aquele que nós cremos. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, foi esclarecedor, né, que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal e em breve nós estaremos aqui colocando o capítulo 3. Né? Então fique aí atento, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz.